Olá, meu nome é Elias Mendes e esse é o canal Mega Astrologia. Neste vídeo vamos falar sobre as polaridades na astrologia, mais especificamente nas polaridades nos próprios signos. Vamos compreender a noção de signos positivos e negativos e, por extensão, também os conceitos de signos feminino e masculino, signos frios e quentes, e signos diurnos e noturnos. Esse é um dos conceitos mais fundamentais para quem quer começar a entender as bases da interpretação astrológica. Porque ele vai estar na base do início da interpretação de uma carta astrológica, tanto na abordagem moderna quanto na abordagem tradicional, onde se calcula o temperamento. Ao final desse vídeo, você vai compreender que apenas a simples noção desse conceito e a determinação de qual polaridade predomina no mapa já nos avança bastante em termos de delineação de como vai ser a expressão daquele mapa em termos de personalidade e também em outros aspectos. O conceito de negativo e positivo na astrologia funciona de maneira idêntica ao conceito mais fundamental do taoísmo, o conceito de Yin e Yang. Este é o princípio fundamental da dualidade contida em tudo o que existe no universo. E ele, na verdade, ajuda na compreensão de diversos outros conceitos astrológicos, como a lógica das oposições, as divisões em hemisférios, signos individuais e coletivos, etc. De acordo com a Enciclopédia Larousse, Yin e Yang é um conceito baseado na dualidade de tudo o que existe no universo, de acordo com o taoísmo, filosofia em que ele é gerado. Trata-se de duas forças opostas e complementares fundamentais encontradas em todas as coisas. Esse conceito foi desenvolvido depois que os chineses observaram fenômenos naturais e os classificaram em categorias opostas e complementares: céu-terra, sol-lua, dia e noite, calor e frio, homem-mulher, cima e embaixo. O Yin é o princípio feminino, a terra, a escuridão, a passividade e a absorção. O Yang é o princípio masculino, o céu, a luz, a atividade e a penetração. A origem exata da teoria do Yin e Yang é desconhecida. No entanto, sabe-se que ela influenciou quase todos os aspectos da cultura ao longo da história. Assim, a religião, a filosofia, a medicina e até a caligrafia chinesa foram fortemente influenciadas por essa noção. É importante não compreender as terminologias utilizadas aqui com um viés maniqueísta. Quando a gente fala positivo e negativo, a gente não está necessariamente dizendo se algo é bom ou ruim, bem ou mal. Quer dizer, não tem um componente moral nesses termos que a gente está utilizando. São apenas princípios fundamentais que governam a natureza e que falam de uma noção de equilíbrio que permeia todas as coisas que existem na natureza, nas questões humanas e assim por diante. Da mesma forma, os termos masculino e feminino, quando empregados aqui, eles não estão se referindo necessariamente às noções de gênero da biologia, por exemplo. Não é uma coisa, não é o mesmo que dizer signo feminino são signo de mulheres, por exemplo. Não tem essa noção com que a gente está lidando aqui, né? É apenas uma outra maneira da gente dizer se o signo é positivo ou negativo, se ele é diurno ou noturno, se ele é quente ou frio, se é yin ou yang. O yin, neste caso, é equivalente aos signos negativos e, por extensão, também indica o mesmo que signos femininos, frios e noturnos. Basicamente, ele significa introversão, estabilidade, constância, inércia e passividade. Ele também fala de tudo que é sólido, agregado, aderente e tangível. Tudo o que é conservador ou tradicionalista, que é constante e previsível. Significa diretamente os signos do elemento terra e elemento água. Também é conhecido como a qualidade primitiva do frio. É uma polaridade associada à ausência de movimento, à contenção
e a um baixo nível de manifestação ou externalização. Vai estar diretamente relacionado a uma visão de mundo mais realista, materialista e pragmática, e a uma postura instintivamente defensiva, que coloca a sobrevivência e a segurança em primeiro lugar. A terra é fria e seca, correspondendo também ao temperamento melancólico. Fala de tudo que é sólido e material, e aquilo que chamamos de matéria bruta, por assim dizer. Também fala do plano do trabalho, das coisas que têm peso e significam dificuldade, mas também de todas as coisas que agregam valor pela sua constituição, por aquilo que são em termos físicos mesmo. Simboliza os minerais, rochas, corpos e objetos sólidos e inanimados. Produz um temperamento mais sério, disciplinado, meticuloso e materialista. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. O elemento água é frio e úmido, correspondendo ao temperamento fleumático, e fala de tudo o que é líquido e que é, por conseguinte, tangível, ainda que mais fluido e difícil de controlar. Simboliza a biologia, tudo que está ou que esteve vivo, que se alimenta, se reproduz e que em algum momento morre e se decompõe. Tudo aquilo que é orgânico. Também fala de todos os tipos de emoções do nosso sistema límbico, instintivo, que regula comportamentos sexuais e nosso instinto de sobrevivência. Produz um temperamento mais acomodado, emotivo, mas ao mesmo tempo introjetado, de pensamento profundo, tendências artísticas, inclinado à codependência emocional. Os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes. O Yang é equivalente aos signos positivos e corresponde aos chamados signos quentes, masculinos e diurnos. Seu significado mais essencial é a extroversão, instabilidade, volatilidade, velocidade e a agressividade. Ele fala de tudo o que é mais etéreo, disperso e impermanente, das coisas que fluem com facilidade e que modificam seu estado com liberdade e desenvoltura. Ao invés de se voltar para si, se volta para o outro, podendo fazer tanto pela via agressiva e dominante, quanto por uma via diplomática e política. Está muito relacionado à qualidade primitiva quente e significa essencialmente o movimento, da mesma forma que o calor leva a uma maior agitação das moléculas. A ação é mais impulsiva, voluntariosa e espontânea e tende a ser extrovertida. Totalmente voltada para os outros e ao mundo que o cerca. Falo dos signos de fogo e ar. O elemento fogo é quente e seco, correspondendo também ao temperamento colérico, e fala de tudo que envolve ação, agressão, comando e competição. A noção de visibilidade é fundamental para a compreensão desse elemento. Ele significa a luz, a eletricidade e as chamas que consomem e destroem durante um incêndio. Outra noção fundamental é a ideia de energia. É um elemento idealista, automotivado, associado também à ideia de fé. Está ligado à noção de energia vital, simbolizando a própria alma ou espírito, e a noção abstrata do ego. Signos de Áries, Leão e Sagitário são do elemento fogo. O elemento ar é quente e úmido, correspondendo também ao temperamento sanguíneo e representa a ideia de comunicação, relacionamentos em geral, prazer e inventividade. É o elemento mais diáfano, mais abstrato e mais leve, simbolizando por isso a superficialidade. O som, o vento e as ondas de rádio são bons exemplos de manifestação desse elemento, mas o pensamento e a voz são também da alçada do ar. É um elemento que também simboliza o idealismo, só que com a característica mais intelectual, presa a noções de lógica e preocupada com o impacto causado no entorno. Gêmeos, Libra e Aquário são os signos de ar. A depender de qual polaridade predomina em um mapa,
a gente consegue determinar se uma pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida, ela é mais ativa ou se ela é mais acomodada, se ela é mais constante ou se ela é mais instável, se ela é mais volátil ou se ela tem alguma previsibilidade, por exemplo, né? Então, determinando qual dessas duas polaridades, a gente já tem um norte para ir delineando mais ou menos como é que vai ser o perfil daquela pessoa. Existe, porém, divergências com relação ao método para se realizar esse levantamento. Por exemplo, os astrólogos que praticam a astrologia tradicional, em geral, eles vão calcular o temperamento, levando em consideração aquilo que é chamado de doadores de vida, que são o ascendente, o Sol e a Lua. Então, eles levam em consideração todos os fatores que estão relacionados a esses elementos do mapa, né? Que são os principais da personalidade. E aí, assim, eles levantam o temperamento que predomina no mapa da pessoa, que é o equivalente a dizer a qual elemento ou o conjunto de qualidades primitivas que vai estar predominando naquele mapa, né? Muitos que trabalham com abordagem moderna, porém, têm uma abordagem diferente. Geralmente eles levam em consideração o mapa como um todo e atribuem uma pontuação diferente para cada um dos elementos do mapa. Assim eles fazem uma somatória e chegam à conclusão de qual que é o elemento que está predominando, qual que é a polaridade, no caso, que também vai estar predominando, e assim por diante, né? Esses dois métodos, o cálculo do temperamento e esse levantamento pela quantidade de pontos em cada elemento do mapa, dos modernos, né? Esses dois métodos eles podem ser contraditórios. Não quer dizer que eles sempre são, né? Na verdade, eles nem sempre são contraditórios. Eu não sei se daria para dizer que eles, em qual margem eles coincidem, né? Mas existe uma certa chance assim, deles coincidirem na medida em que, normalmente, nesses cálculos, Sol, Lua e Ascendente, que são os doadores de vida para a tradicional, na moderna também, geralmente, eles recebem uma pontuação muito maior, né? Então, enquanto um planeta pessoal comum como Mercúrio ou Vênus vai receber, sei lá, 3 pontos, por exemplo. Sol vai receber 7 pontos, a Lua vai receber, acho mais ou menos isso. Vai depender muito de autor para autor. Não é uma regra geral. Cada um trabalha com aquilo que se sente mais confortável, digamos assim, né? Então, em geral, vai por essa lógica. Alguns dão uma pontuação muito grande para o Sol, por exemplo. Coisa que não acontece na astrologia tradicional, né? Que leva em consideração tanto a Lua quanto o ascendente também. O Sol acaba sendo, inclusive, um fator até um pouco mais secundário no cálculo do temperamento. Ele é levado em consideração, mas apenas em alguns aspectos dele, não em tantos detalhes quanto é feito com o ascendente e com a Lua, né? E mesmo quando a gente pega na abordagem tradicional, a gente percebe que tem divergência entre métodos de cálculo. Da mesma forma que quando a gente olha na abordagem moderna, a gente vê que tem divergência na fórmula que se usa para fazer esse levantamento de qual seria a polaridade predominante, né? Então é algo que definitivamente passa longe de ser uma ciência exata, né? Como quase tudo na astrologia, né? E vai depender muito da abordagem que a pessoa está usando, na verdade. Por isso que é sempre aconselhável o bom senso, né? E se levar em consideração que, em geral, a gente só é taxativo ao dizer que uma pessoa tem uma determinada predominância, digamos assim, quando aquilo realmente está muito pronunciado. No geral, as pessoas vão ter misturas entre dois elementos, por exemplo, ou dois temperamentos, e assim por diante, né? Isso é que acaba sendo mais comum, então acaba sendo contraditório, digamos assim, quando a gente é taxativo. E isso diminui bastante as contradições que podem aparecer em diferentes métodos, né? Quando a gente leva as coisas a menos ferro e fogo, digamos assim, né? Sem ser muito preciosista com relação aos números. Espero que esse vídeo tenha sido informativo. Considere dar um like no vídeo e seguir o canal, né? Um abraço.